As palavras do salmista Davi, no Salmo de número 8, versículo de número 9, que nos dizem: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Com essas palavras de magnificência ao nome do nosso Deus é que nós iniciamos este momento de meditação na grandeza do nosso Deus e da palavra dele nessa tarde de quinta-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2021. E desta feita eu gostaria de conversar a respeito de um tema que se faz muito presente em nossos dias, no mundo e até mesmo no meio do povo de Deus, a respeito das nossas perseguições. Das perseguições que sofremos, das perseguições que talvez queiramos exercer. E Paulo, depois de escrever, digamos assim, um tratado teológico, até ao capítulo 11 da carta aos Romanos, ele começa a falar, digamos assim, de uma teologia prática, a partir do capítulo 12 desta carta mencionada, e a partir do versículo 9, onde a Sociedade Bíblica do Brasil dá o título à passagem de as virtudes recomendadas. Ele diz o seguinte, versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. A recordação de Paulo naquele momento em que recomenda tais virtudes é, primeiramente, a respeito do exercício do grande mandamento que Jesus nos ordenou, o mandamento do amor. Paulo diz: amem-se uns aos outros com amor fraternal. E entre outras recomendações, depois cada um pode verificar em qualquer Bíblia, em qualquer edição, capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9. No versículo 17, Paulo diz o seguinte: não paguem a ninguém, nem ao seu inimigo, nem àquele que te persegue, mal por mal. Recebe o mal, faz o bem. É injustiçado, age com justiça, age com amor. É perseguido, Jesus disse lá no Sermão do Monte: ore por aquele que te persegue. Final do versículo 17: procurem fazer o bem diante de todos. É possível fazer o bem para todos? Talvez não. Fuja do nosso alcance. Mas a recomendação é que nós precisamos procurar fazer esse bem. Porque o versículo 18 vai além. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Por que se possível? Às vezes é impossível viver em paz com todas as pessoas. Há pessoas que demandam contra nós, há pessoas que tomam atitudes contra nós, que muitas vezes nós precisamos apresentar a nossa defesa, dar a nossa resposta, mas a recomendação é que, naquilo que depende de nós, vivamos em paz com todas as pessoas, mesmo com aquele que nos odeia, mesmo com aquele que nos difama, mesmo com aquele que nos calunia, mesmo com aquele que nos persegue, mesmo com aquele
que faça ou intente fazer o mal contra nós. E Paulo, como dizia o nosso saudoso tio Jová, ali em Estrela do Sul, Paulo vai um pontinho a mais. Meus amados, versículo 19. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não façam justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque não é necessário. Se nós estamos na presença de Deus, se nós vivemos segundo os seus caminhos, se nós vivemos segundo a sua vontade, Ele cuida de nós. Deem lugar à ira. A ira de quem? A ira do próprio Deus. Por que Deus se ira? Deus se vinga dos seus inimigos. A Bíblia inteira está recheada com detalhes da ira de Deus. Deus, em sua economia, é amor, mas é justiça ao mesmo tempo. E Ele retribui a cada um segundo as suas ações. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Precisamos, então, orar pelo nosso inimigo. Clamar por aquele que nos persegue. Façam o contrário. É o versículo 20 do texto de Romanos 12. Antes de fazer justiça com as próprias mãos, ao colocar a justiça, a vingança nas mãos do nosso Deus, o versículo nos diz. O mesmo ensinamento de Jesus ali no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas Sidney, dá de comer ao meu inimigo? Se ele tiver sede, eu dá-lhe de beber? É o momento que Deus me concede de não contribuir, mas abandoná-lo na morte. Mas a orientação de Deus não é essa na palavra dele. É se ele tiver sede, que nós lhe demos de beber. Se ele tiver fome, que nós lhe demos de comer. Porque no tempo certo, a vingança de Deus se fará presente. E nós, que vivemos na presença dele, seremos recompensados. Seremos justiçados. Seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É difícil. É difícil não querer a vingança, não até planejar fazê-la. É difícil dar de comer para o nosso inimigo. É difícil dar de beber. É difícil até orar, quanto mais fazer algo em prol. Mas essa é a orientação de Deus. Esta é a vontade do nosso Deus. Por isso eu convido a cada um de nós a colocarmos isso em prática. Se não temos vivido por momentos assim, momentos em que os inimigos se acham às nossas portas, talvez nós pessoalmente não temos enfrentado isso, mas a igreja tem enfrentado, o povo de Deus tem enfrentado. E por isso cabe a nós buscar forças em Deus, fazer como os discípulos fizeram no passado. Ajuda-nos
na nossa incredulidade. Ajuda-nos na nossa falta de fé, porque nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas sim, nós precisamos vencer o mal com o bem. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos capacite a colocar essa palavra em prática no nosso viver diário. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado por essa palavra que nos edifica, por essa palavra que nos desafia diante do nosso viver atribulado, diante das dificuldades, diante dos nossos inimigos. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que o mal nos vença, mas sim que nós possamos vencer o mal com o bem. Se o nosso inimigo tiver fome, que nós tenhamos a capacidade de dar-lhe de comer. Se o nosso inimigo tiver sede, que nós tenhamos condições de dar-lhe de beber. Ó Deus, Tu conheces os nossos inimigos. Ó Deus, aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos odeiam, aqueles que querem nos prejudicar, como pessoas, como família, como povo de Deus, como igreja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses tais em Tua presença, porque nós cremos e sabemos, a Tua palavra nos diz, que a vingança pertence ao Senhor, e é o Senhor quem há de retribuir a cada um conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor já nos tem concedido. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos tem feito. Obrigado, Deus, pela bênção da vacina que tem chegado ao mundo inteiro, que tem chegado ao nosso país. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. Ó Deus, que nenhum empecilho possa ser maior para que essa vacinação chegue a todas as pessoas do Brasil e do mundo, e que a nossa vida volte ao normal, até mesmo na nossa exaltação e glorificação ao Teu nome, no seio da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos. E nós já Te agradecemos, porque cremos que muito mais o Senhor há de fazer, muito mais o Senhor já tem feito do que nós merecemos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos ser capazes. Tenhas misericórdia de nós e ensina-nos a Tua vontade a cada dia. Perdoa os nossos pecados e purifica-nos. É a nossa oração, é a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Continuamos à disposição daqueles que talvez tenham dúvidas a respeito da palavra de Deus, daquilo que nós falamos nas nossas meditações. Estamos à disposição para orações, para aconselhamentos, para compartilhamentos. Nós também somos dependentes de uma palavra amiga, de uma orientação, muitas vezes. Por isso nós nos colocamos à disposição, como sempre fazemos. No 349-9886-8062, que é o WhatsApp, e no 35-98714-1535. Um abraço, Deus abençoe a todos e até ao nosso próximo encontro, se o Senhor, em sua infinita graça, assim nos permitir. Amém.